Era o ano de 1979 e uma jovem atriz de 16 anos se apaixona por um ator-cantor de 25 anos com a maior pinta de galã. Logo eles começam a namorar e da relação eles têm uma linda menina que no futuro também vai se tornar atriz e cantora, assim como os pais, e que vai revelar detalhes dessa relação que vai deixar muita gente espantada e sem entender absolutamente nada. Olá, amizades, eu sou a Luana, sejam bem-vindos ao canal Fundo do Baú, nosso espaço para relembrar fatos que marcaram a cultura pop dos anos 90 e 2000 aqui no Brasil e também no exterior. E nesse vídeo a gente vai relembrar alguns elementos, algumas coisinhas que aconteceram na relação entre os atores Fábio Júnior e Glória Pires, que deixou marcas profundas em uma pessoa que tem uma ligação com os dois, a filha Cléo Pires. Então, pega a pipoca, porque essa é mais uma história do Fundo do Baú. E amizades, antes da gente começar, eu queria te pedir para deixar o seu like agora, porque se esperar pro final você esquece. E também já se inscreve no canal para você sempre receber os nossos vídeos, porque se você é aquela pessoa que curte muito uma nostalgia e relembrar os velhos tempos dos anos 90 e 2000, segue aqui, porque esse é o canal que você vai encontrar os assuntos mais diferentes que aconteceram na cultura pop do passado. E o ex-casal Glória Pires e Fábio Júnior já terminou a sua relação faz mais de 40 anos. Mas ainda hoje, o relacionamento deles causa algum tipo de polêmica, ainda traz curiosidades, porque tem muitas questões que muitos de nós não faz nem ideia do que pode ter acontecido para que essa relação tivesse subido no telhado. E quem quase sempre traz pra gente esse gostinho de curiosidade é a filha do ex-casal, a atriz e cantora Cléo Pires. Em 2023, a Cléo deu uma entrevista para um programa apresentado pela Luana Piovani e que o tema era para falar sobre filhos de pais separados. E lá, tanto a Luana quanto a Cléo, que são filhas de pais separados, contaram as experiências delas sobre como elas viveram essa situação. E a Cléo deixou muita gente, assim, na época, curiosa e até espantada por ela ter usado algumas expressões que algumas pessoas consideraram, assim, pesadas em relação ao pai dela. Ela disse que já teve pavor do pai, que ela tinha mágoas do pai, por conta de situações que aconteceram entre ele e a sua mãe. A Cléo também contou, nessa entrevista, que o Fábio foi um péssimo pai, que ele foi muito ausente e que o diálogo entre ele e a Glória era muito difícil. Então isso atingiu ela diretamente como sendo ali a criança que estava no meio daquela relação difícil, de diálogo entre pai e mãe, e ela sentiu muito isso no decorrer da vida dela. Bom, só pra gente entender um pouquinho aqui e contextualizar, quando a Glória e o Fábio se conheceram, eles eram atores em ascensão, A Glória, ela é atriz desde pequenininha, ela é filha de um famoso humorista chamado Antônio Carlos, que fez um personagem muito marcante na escolinha do professor Raimundo, e ele também era diretor, então ele levava a Glória para esse ambiente ali, e ela começou com 3 anos de idade já a atuar. Aos 16 anos, ela estava fazendo a novela Cabocla e o seu par romântico na novela era vivido pelo Fábio Júnior. Na época, a Glória tinha 16 anos e o Fábio tinha já 25. E eles se apaixonaram intensamente, começaram a viver uma relação, viviam uma relação como de marido e mulher, podemos dizer assim. E quando a Glória tinha 18 anos, ela engravidou da Cléo. Eles se separaram quando a Cléo tinha apenas 1 ano de idade. O fim dessa relação parece ter sido realmente muito dolorosa para a Glória Pires, porque pouco tempo depois da separação, já havia aquelas especulações e eles eram muitas vezes assim perguntados sobre o que levou o fim da relação e tudo mais, e a Glória, tanto a Glória quanto o Fábio, não se sentiam nem um pouco confortáveis em falar sobre o assunto. O que se sabe, através até de jornalistas da época que já cobriam celebridades, como é que o Fábio realmente teve um comportamento muito ruim com a Glória no decorrer do relacionamento. Não se fala explicitamente o que pode ter acontecido, que comportamento errático e tão ruim foi esse que ele teve. Tem uma entrevista que ele deu para Marília Gabriela, pro programa De Frente com Gabi,
ainda nos anos 90, que a Gabi perguntou sobre isso, né, sobre o fim do relacionamento dele com a Glória, e é nítido que o Fábio fica muito sem graça quando é perguntado sobre isso, admite que ele não foi muito legal com a Glória. Mas a relação acabou ficando acomodada, eu dei umas pisadas na bola. Você aprontou. Aprontei, Aprontar ela aprontou quer dizer, também. você traiu a Glória. Teve. É, né? E dela também. Ah, também teve? Também. Então... E no meio desse turbilhão todo estava ali uma criança, né, que tinha sido fruto do amor que eles tinham vivido, que era a Cleo. E crescendo no meio de toda essa polêmica, de toda essa dificuldade de comunicação entre pai e mãe. E ao que parece, a Glória não conseguiu esconder da sua filha, né? Manter a sua filha longe das questões que envolviam ela com o Fábio. E a Cleo conta na entrevista que depois que ela cresceu e ela tomou conhecimento, né, do comportamento que o pai teve com a mãe, ela disse que tomou pavor do pai. Para algumas pessoas que são fãs, né, e que viam um pouco da vida deles através do que as revistas e os jornais publicavam na época, a declaração da Cleo traz uma certa surpresa, porque mesmo depois de separado, e o Fábio tendo ido morar numa outra cidade, volta e meia ele era fotografado com a Cleo pequenininha em momentos de lazer, né, em passeios pela praia e todas essas coisas. Então, como eram momentos assim retratados apenas por foto, pareciam muito bonitos, as pessoas, né, nós, o público, achávamos que a relação entre eles era ok, né? Eles eram separados, né? O casal era separado, mas eles mantinham a sua responsabilidade em relação à criança, né? Isso não atrapalha na relação com a sua filha hoje, né? Vocês se dão bem, né? Não, olha, honestamente, não é que a gente se dá bem, somos ótimos às vezes. Temos uma relação cordial, entende? O Fábio também tinha uma vida muito boêmia, né? E a Glória era muito mais tranquila nesse sentido. Então, era aquela coisa. Ela queria manter o casamento, ela queria ter uma relação de marido e mulher ali, aquela vida mais familiar e tal. E o Fábio não queria. Então, assim, eles queriam coisas completamente diferentes. E aí eles acabaram se separando e talvez ela ainda tenha se separado gostando dele. Então, pra ela foi um sofrimento muito grande ver tudo que aconteceu no desenrolar dessa história. Só que depois de alguns anos, ela conseguiu sorrir novamente, né? Porque o amor veio pra ela de volta através do músico Orlando Moraes, com quem ela é casada há mais de 30 anos. Inclusive, a chegada do Orlando na vida da Glória foi uma grande alegria também pra Cleo, porque eles começaram a ter um relacionamento intenso. E ele se transformou num pai pra Cleo também. Tanto que ela faz questão de dizer que ela tem dois pais. O Fábio, que é o pai biológico, e o Orlando, que é o pai de coração. Inclusive, ela chama o Orlando de pai, né? E o Orlando, ele é pai dos 3 irmãos que ela tem por parte de mãe. A Antônia, a Ana e o Bento. No final dos anos 90, o Fábio Júnior participou daquele quadro que tinha no Domingão do Faustão, Arquivo Confidencial. E a Cleo, que era super novinha na época, deu uma declaração pro pai. E na época, ela parecia bastante revoltada com o pai e ela não escondeu os sentimentos dela. Alguns anos depois, o Fábio ganhou um outro arquivo confidencial no Faustão, dessa vez para comemorar os seus 40 anos de carreira. A Cleo, já mais velha, ele já tendo passado por muitas situações, ela gravou um novo depoimento. Na parte do depoimento dela, aparece ela revendo o que ela tinha falado muitos anos antes. Ela relembrou, dizendo que realmente ali ela tinha sido muito sincera, muito transparente, que era o que ela sentia naquele momento, mas que muita água tinha rolado, que ela e o pai estavam num novo momento na relação deles, e que eles se davam muito bem, que eles tinham um carinho muito grande um pelo outro, e que ela estava aprendendo a lidar com aquela situação que era a história de vida dela. Inclusive, ela disse, né, que uma das coisas que ela admira muito no pai dela é que o pai dela é uma pessoa que faz todo mundo que está ao redor dele se sentir especial. É como se você fosse a única pessoa ali naquele momento. O Fábio faz questão de fazer você se sentir muito especial. E ela disse que essa é uma das qualidades do pai que ela mais admira. O Fábio, pra quem conhece, sabe que ele é um cara muito emotivo, né? Principalmente quando ele fala dos filhos, né? Os filhos emocionam muito ele. E o Fábio, ele é um cara, assim, muito de boa. Ele é um daqueles artistas que tá aí há 50 anos fazendo muito sucesso e não se ouve falar coisas negativas dele. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que falam do Fábio sempre falam muito bem dele. E eu acho que exatamente por ele ter essa imagem de um cara muito acolhedor, um cara muito simpático, que faz todo mundo se sentir especial, muita gente acha estranho, né, o que a Cleo fala. Mas ela tá falando sobre uma experiência dela como filha
e a experiência de vida dela. E além da Cleo, o Fábio tem outros 4 filhos. Ele teve um casamento com a artista plástica Cristina Cartalian, que é mãe da Tainá, da Crísia e do Felipe, que todo mundo conhece como Fiuk. E no meado dos anos 2000, ele teve um casamento com a atriz e modelo Mari Alexandre, e com ela ele teve o Zion, que é esses filhos, né? É difícil vê-los falar alguma coisa negativa do Fábio, né? Como a Cleo se abre mais. Claro que nem todos os filhos do Fábio são pessoas públicas, mas o próprio Fiuk e acho que a Tainá também já falaram a respeito de terem sentido essa questão da ausência do pai, porque ele realmente sempre teve uma carreira muito agitada e ele sempre viajou muito, e mesmo o Fábio tendo ficado casado bastante tempo com a mãe dos 3 filhos mais velhos, tinha também essa coisa da ausência, né, por conta da profissão. Então, os outros irmãos da Cleo também passaram pela questão da ausência, mas como a relação do Fábio com a Cristina, a mãe do Fiuk, né, foi melhor, né, até a forma como eles terminaram a relação foi muito diferente da forma como ele terminou com a Glória. Então, acho que isso facilitou também, né, para que esses 3 filhos dele não tivessem passado por essa situação que a Cleo passou. O Zion, que é o mais novinho, ele também é muito discreto, né? Ele já tem rede social, mas eu acredito que a mãe dele deve controlar ali bastante, ficar ali monitorando. Mas ele já falou recentemente numa publicação, que foi de aniversário da mãe, que ele elogiando muito a mãe, dizendo que a mãe era como mãe e pai dele, né? Que ela supria essa ausência de pai que ele tinha também, ou seja, até o pequenininho, mesmo ele sendo, mesmo o Fábio já estando um pouco mais velho, não tendo uma vida tão agitada como ele tinha antes, até o filho mais novo também sente essa ausência do pai em alguns momentos na vida dele. Bom, essa vez que a Cleo falou na Luana Piovani, né, com a Luana Piovani, não foi a primeira vez que ela se abriu sobre sentimentos que ela tem em relação ao pai, mas acho que as pessoas ficaram ainda um pouco mais chocadas, porque talvez ela tenha usado termos um pouco mais impactantes. Mas ela disse que depois ela recebeu muitas críticas nas redes sociais dela e ela gravou, né, alguns stories explicando o lado dela. E ela tava falando sobre a vida dela, que ela tava dividindo com as pessoas a experiência dela de vida com o pai, e que ela lamentava muito que as pessoas possam ter projetado uma história, a sua própria história na história dela, né? Que ela disse que aí as pessoas têm que tratar na terapia os seus próprios problemas e questões pessoais. Hoje em dia, a Cleo e o Fábio mantêm uma relação de muito carinho, de muita cumplicidade. Volta e meia ele posta alguma coisa dela, ela também posta, sempre falando dele com muito carinho. Eles estão no outro momento da vida deles, mas a história dela, que ela passou e faz parte da vida dela, ela não vai deixar de contar, porque são coisas que ela tem guardadas dentro do coração. Bom, amizades, a gente chegou ao fim de mais uma história do fundo do baú, que foi aí essa relação polêmica entre o Fábio Júnior e a Glória Pires. Eu queria que você me contasse aí se você conhece, né, ou conhecia alguns detalhes da história dos dois, o que você acha aí das posições, das colocações da Cleo em relação ao relacionamento que ela teve com o pai dela. Me conta aí nos comentários pra gente bater um bom papo sobre esse tema. E aproveita também, se você puder, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que gostam de relembrar momentos do passado, porque toda vez que você interage aqui nos conteúdos, o YouTube entende que esse vídeo é bacana e recomenda para mais pessoas, e ajuda o canal a crescer muito mais. Muito obrigada por ter chegado até o final comigo, porque recordar é viver. Beijinhos, até o próximo vídeo.